Galera, os grandes vilões de Kimetsu no Yaiba são os Onis, criaturas mitológicas japonesas que têm o significado equivalente ao termo demônio ou um ogro. Mas os inimigos são de mais alto nível dentro do universo onde se passa o anime. Eles são chamados de os 12 Kizuki, e são os lacaios mais poderosos de Muzan Kibutsuji. Além disso, também são divididos em duas categorias aí, as luas inferiores e as luas superiores. E nesse vídeo a gente vai conhecer todas essas 12 luas, então chega mais e vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Bira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, eu não sei vocês, mas eu tô hypadaço pra essa segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, cara. Não tem como, eu acho que vai ser uma temporada simplesmente incrível e que pode chegar a vir até ser melhor do que a primeira temporada. Então já garante o seu like aqui nesse vídeo, cara, pra gente aumentar esse hype sinistro ainda mais aí e trazer toda a galera que tá cheia de vontade de ver essa segunda temporada animada pra descobrir tudo que nos aguarda no futuro aí. Então chega junto, tamo junto sempre, obrigado de coração a vocês por esse like, por essa força que vocês sempre dão aqui no canal, cara. Então chega mais, vamos começar aqui agora. Mesmo no mundo caótico e violento dos demônios de Demon Slayer, também existe uma hierarquia entre eles. O título de Lua Demoníaca do Rei Demônio é o mais alto que pode se conseguir a um Oni, e é diretamente servido a Muzan Kibutsuji. Mas dentro desse grupo ainda existe uma escala de poder que é muito clara. Eles se dividem entre as luas inferiores e as luas superiores. Os servos mais leais de Muzan competem entre si aí para poder crescer nesse ranking e se tornarem uns melhores que os outros. Na primeira temporada de Kimetsu no Yaiba e no filme a gente viu aí que as luas inferiores são a ameaça principal da vez. Só que agora, nessa nova temporada, vai ter uma ameaça que é ainda mais poderosa e perigosa para o nosso trio Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. A jornada continua, mas as luas superiores não vão deixar barato, já que no fim da primeira temporada, a categoria de lua inferior foi completamente extinta pelo Muzan. Mas beleza, Binas, vamos lá. Quem são então essas luas inferiores aí superiores? Bom, vamos começar aqui pelas luas inferiores então. A primeira lua inferior a aparecer na história não tá mais nos rankings de Rei Demônio, é o Kyogai, que era uma lua inferior número 6, mas foi excomungado pelo próprio Muzan quando diminuiu o consumo de seres humanos, o que acabou estragando aí a sua evolução de poder. Kyogai, também conhecido como Demônio dos Tambores, é a antagonista principal da Mansão Tsuzumi. Como ele estava desesperado para retornar aos rankings de luas demoníacas, ele tentava devorar o jovem Kyoshi, que é um jovem que acabou se tornando alvo direto dele justamente por ser um Mareshi, que era um humano de sangue raro, extremamente atrativo e poderoso para os demônios. Ainda assim, eu acredito que as habilidades dele, do Kyogai, sejam uma das mais legais aí de Demon Slayer, cara. Quando ele toca os tambores especiais presos no corpo dele, ele consegue manipular o ambiente ao redor de diferentes maneiras. Parece que tu tá dentro de um cubo mágico, sacou? Vira pra cima, pra baixo, o negócio é muito louco. E também parece com o demônio da Biwa, que serve leal ao Muzan e que vai aparecer aqui nessa lista mais pra frente. No entanto, depois que o Kyogai foi derrotado, outra lua inferior foi posta no lugar dele, o Kamanu, que era um indivíduo muito tenso e constantemente exibia uma expressão assustadora quando estava falando com o Muzan. Ele parecia estar constantemente amedrontado durante seu curto período lá dentro da Fortaleza do Infinito Dimensional. Isso antes do Muzan acabar com todo mundo. E até sugere pra gente que a personalidade dele seja uma personalidade mais nervosa, sabe? Só que a gente só sabe isso, não sabemos muito a respeito dele, além dessa participação da obra, porque ele foi morto, devorado pelo próprio Muzan na Fortaleza do Infinito. Mas por que o Muzan fez isso? O Muzan acreditava que ele não tinha mais motivo nenhum para ver a existência das luas inferiores. Então ele foi lá e extinguiu todas elas. A gente vai falar sobre outras mais à frente aqui. Mas a Lua Superior 5 você conhece. Essa você conhece. Se você assistiu o anime, você conhece. É a lua que traz pra gente uma das cenas mais inesquecíveis desse anime. E é oficialmente a primeira lua inferior que aparece aí de verdade contra o Tanjiro. Ele é o vilão principal, inclusive, do arco do Monte Nagatuno. Quando o Tanjiro e o grupo dele vão investigar o desaparecimento nas montanhas, eles acabam encontrando o Rui. Quando vivo, o Rui era uma criança muito frágil e doente, até que o Muzan apareceu e transformou ele num demônio. Só que Rui matou um homem para poder se alimentar, e os pais dele viram isso acontecer e ficaram meio negócio assim, você vê o teu filho matando outra pessoa, é uma parada séria, cara. E eles tentaram matar o Rui para que ele não se tornasse um monstro ainda maior e acabasse matando outras pessoas.
Tentaram, né, cara, mas infelizmente falhou. Quem acabou sendo morto, assassinado ali, foram os próprios pais dele. O Rui matou o pai e a mãe dele. E por conta de todo esse trauma com os pais, o Rui, na sua vida de demônio, busca desesperadamente uma família para ele. Com a bênção de Muzan, ele até consegue recrutar alguns demônios aí para formar uma família adotiva. E ainda usando seu sangue, como o próprio Rei Demônio faz, ele aprimorou os poderes dos Onis escolhidos e alterou as suas aparências para que todos ficassem mais parecidos com ele mesmo. Dá pra dizer que o Rui era um dos favoritos até do Muzan, pelo tratamento que ele recebeu pelo Muzan. E ainda tá em crescimento relativamente com a sua família dominada. Ele conquistou o Monte Nagatuno, que era a casa dele, e criou ali várias armadilhas mortais para os caçadores viajantes que passassem por ali, governando até mesmo os demônios locais. E além desses poderes de manipulação celular que ele usou para criar sua família, o Rui também possui habilidades de traços de aranha, cara. Ele tem técnicas de sangue que lhe permitem criar fios afiadíssimos que cortam qualquer coisa. Eles são afiados o suficiente para rivalizar até com as lâminas Nichirin, que são as lâminas das espadas dos caçadores de Oni. Fora que ele ainda pode melhorar ainda mais esses fios, essas lâminas aí, usando o próprio sangue dele. Inclusive é o que deixa a batalha muito mais difícil para o Tanjiro no longo da história aí da primeira temporada. Mukago, Lua Inferior 4. De todas as luas inferiores, Mukago mostrou ser a mais covarde de todas. Isso foi confirmado pelo Muzan depois de ler os pensamentos da Mukago. Não tinha intenção nenhuma de lutar contra os pilares dos caçadores de demônios e sempre fugia assim que avistasse um deles. Tendo isso em várias e várias vezes, quando o Muzan questionou ela e descobriu sobre isso, aí ela tentou simplesmente mentir e implorar a misericórdia dele. Mas aí já era tarde, né, cara? Tarde demais para ela tentar se redimir. O Muzan não pensou duas vezes e deu a ela o mesmo fim de todas as luas inferiores, exceto Emo, que vai aparecer mais pra frente aqui também. Wakuraba, Lua Inferior 3. De todas as luas inferiores, o Wakuraba também tinha sua própria personalidade, né, cara? Ele aparentava ser um dos mais fiéis ao Muzan. Apesar do Muzan executar brutalmente todas as outras luas inferiores, ele ainda pensava e sonhava em ficar mais forte ainda para atender todas as expectativas do Muzan e reconquistar sua confiança. No entanto, o Wakuraba parecia pensar mais na sua própria proteção do que ser cegamente obediente. E para Muzan isso não era algo relevante, né? O Wakuraba tinha medo de morrer para o Muzan, e apesar de claramente respeitar as decisões do seu líder, ele tenta fugir quando ele percebe que o Muzan estava com a intenção de matar todos eles ali. E por fim, ele teve o mesmo fim que todos. O Wakuraba foi capturado e morto, e infelizmente também não sabemos muito sobre ele. Tadinho, o cara não chegou nem a poder mostrar os poderes suficientes que ele tinha dentro das batalhas, né? Mas fazer o quê? Lua Inferior 2. Olha, galera, tem duas luas inferiores 2, duas vertentes aí diferentes. Uma que só aparece no mangá e a outra que aparece no anime. No mangá nós temos o Rairo, que é o antagonista de um spin-off de Demon Slayer, que conta inclusive a história de origem do Hashira das Chamas, e foi um adversário tanto para o Rengoku quanto para o Kyujoru. Ele era um demônio peculiar que usava armas de fogo para poder atacar e colecionava as lâminas Nichirin dos caçadores que ele matou. Mas não se engana não, cara, ele também possui uma técnica de sangue poderosa chamada de Unbreaknesses, que é a manipulação das sombras e usar para defender e atacar e também guardar as suas armas. Vale dizer que ele é um torturador muito experiente e habilidoso, e isso já é uma habilidade dele que veio herdada de quando ele era uma pessoa viva, tá? Agora, se a gente for falar do anime, temos aí Rengoku, que também estava entre as luas inferiores mais poderosas. Essa, como todas as demais, temia e ao mesmo tempo respeitava Muzan. E após ver os seus companheiros morrendo um por um, ele tentou implorar para que o Muzan desse para ele uma outra chance, desse o sangue para ele para tornar ele mais forte. Ele tinha total confiança nas habilidades e acreditava ser capaz de se tornar inclusive uma lua superior, mas o Muzan não estava aberto a negociações não. Mais uma vez dizemos aí o que aconteceu, acho que eu nem preciso falar, né, você já sabe. Foi eliminado pelo Muzan junto de todas as outras luas inferiores. Emo, Lua Inferior 1. Emo foi a única lua que saiu com vida da Fortaleza do Infinito Dimensional. Mas por quê? Emo é um demônio com um comportamento totalmente sádico e cruel. Ele adora ver as vítimas meio que agonizando em dor. E enquanto as demais luas inferiores acabaram sendo assassinadas ali, o Emo sequer esboçou alguma reação de medo. Mas ele parecia meio que estar gostando, na verdade, de tudo aquilo que estava acontecendo ali, cara. Então, o próprio Muzan falou pra ele ficar vivo, mano. Deixou ele vivo e deu a ele o sangue, tornando ele o protagonista aí do filme do Kimetsu no Yaiba. Ele é conhecido como o Demônio dos Sonhos e tem o grande plano de consumir todos os humanos a bordo do trem Kyojuru. Tanjiro e seu grupo, no entanto, embarcam nesse trem, ao mesmo tempo que o objetivo do Emo é devorar todos os humanos para se tornar o mais poderoso e honrar o seu mestre.
Ele também acredita que tá dando uma morte pacífica e desejada a todas as vítimas. Isso porque as técnicas de sangue dele permitem ele entrar e manipular o sonho das pessoas, podendo inclusive deixar elas em estado catatônico, atacando o próprio subconsciente delas. A gente vê isso presente totalmente lá no filme do Mugen Train. Ele também possui habilidades de manipulação corporal mais avançadas do que dos outros demônios. Ou seja, ele possui uma regeneração extremamente acelerada, consegue separar e controlar partes do seu corpo, tipo, como ele bem entende, se ele tirar a mão fora e tacar ela no chão, ela sai andando, sacou? É tipo isso. E também consegue se fundir a objetos inanimados para poder potencializar o seu controle de sono. Ele também consegue fazer os seus alvos caírem no sono instantaneamente. Só ele falando, durma. E por fim, também possui uma velocidade e reflexos bem mais aprimorados que os outros demônios. E ainda que seu ofensivo não seja tão grandioso assim, ele é o cara mais poderoso das luas inferiores, justamente pelo seu conjunto de habilidades e inteligência, né? Mas agora vamos partir aí para as grandes luas superiores, cara. Agora sim nós vamos falar dos demônios mais poderosos, capazes de duelar inclusive com Hashiras e derrotá-los facilmente aqui. Para começar, nós temos uma dupla. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Uma dupla, cara. A Lua Superior 6, Daki e Gyotaro. Esses dois irmãos aí são os principais antagonistas do arco do Distrito da Luz Vermelha. O próximo, inclusive, que vai ser adaptado no anime, cara. Ambos são extremamente cruéis e mesquinhos, mas sentem um amor fraternal verdadeiro aí um pelo outro. Juntos eles podem ser considerados como versões malignas do Tanjiro e da Nezuko. Pois é, rola até uma breve semelhança aí com eles, tá ligado? Mas é só isso mesmo, para por aí. Daki é completamente mimada e vingativa e sente um prazer satânico em torturar suas vítimas e fazê-las sofrer, sendo extremamente exigente e intolerante com falhas. Ela também é um demônio tão especial que chegou até mesmo a ser elogiada pelo Muzan depois de derrotar e devorar um total de 7 pilares, tá? Mas ainda assim não ganha do seu irmão Gyotaro. E é tão ruim quanto ela e sente uma extrema inveja daqueles que nasceram em uma situação um pouco melhor que a dele, tá ligado? Além de ter comido 15 pilares. Então, uma coisa eu posso te garantir, ambos são oponentes problemáticos para os caçadores de demônios e para o próprio Tengen, que vai ser aí o protagonista, o Hashira, protagonista da história desse arco da Luz Vermelha. 6 substituto, Kaigaku. Quando Daki e Gyotaro são derrotados, Kaigaku ocupa o lugar com a 6ª posição das luas superiores. Ele era originalmente membro da tropa dos caçadores de demônio e era companheiro dos treinos de Zenitsu, cara. Mas ele traiu o Zenitsu e o seu mestre ao se deixar converter pelo Kokushibou. Por causa da sua inveja, ele meio que acabou seguindo para um caminho do mal. E depois do seu mestre dizer para ele que o Zenitsu seria o sucessor por direito, ah, meu parceiro, isso aí foi o que aflorou completamente a mente maligna dele. Por isso que ele se tornou um arqui-inimigo do Zenitsu agora e quer finalmente usar todo o seu poder e ir com tudo para tentar derrotar o Zenitsu num futuro, sendo uma das luas superiores. Gyoko, Lua Superior 5. Gyoko é um dos antagonistas do arco da Vila dos Forjadores de Espadas. De todos os Kizuki, ele tem a forma mais grotesca, tendo bocas no lugar dos olhos, um torso que se estende como se fosse uma cauda e vários bracinhos pequenos aí de criança cobertos por escamas saindo do corpo dele, ou seja, é um bicho esquisitão, né, mano? Gyoko é um personagem de pavio curto e superficial e completamente arrogante. Especialmente quando se trata de coisas relacionadas à sua arte aí, né, cara? Que inclui mutilar pobres camponeses vivos e trocar os membros dele entre si, enquanto ele tá empalando os membros em espadas samurais. Ele é um demônio que facilmente se irrita quando alguém insulta ele. E pelo que parece, esse cara aí é meio que não é muito elegante não, hein, mano? O cara, pelo contrário, pode ser que seja um dos mais perigosos que existem nessa parada. Hatengu, primeira lua superior 4. Além de Gyoko, Hatengu também participa do arco dos Forjados da Espada, sendo inclusive o superior dele, a principal ameaça a ser combatida nesse arco, cara. Ele é conhecido principalmente pela sua frieza e covardia, já que quando era um humano, ele usava a idade avançada para poder fingir que era inocente em certos assassinatos de pessoas, para poder não se responsabilizar pelos seus crimes. Além disso, ele também possui meio que um distúrbio de personalidade aí, que além da sua própria personalidade de Hatengu, ele tem mais 6 personalidades diferentes. Todas com poderes próprios e criadas justamente para que ele continuasse culpando as outras pessoas e mentindo para si mesmo que era totalmente inocente. Ele é um dos demônios mais complexos dessa obra, sendo capaz de dividir o seu corpo em partes menores. Cada uma dessas partes age de maneira independente, representando sentimentos ruins como fúria, rancor,
ressentimento, ódio, entre outros. Seu diferencial é que quando ele se sente mais ameaçado, cara, mais forte ele fica. Agora, a segunda Lua Superior 4, que foi a substituta do Ratengu, foi a Nakimi, que nós já vimos aí lá na primeira temporada. Ela foi mostrada naquela cena em que o Muzan mata todas as luas inferiores na Fortaleza do Infinito Dimensional. Ela é o demônio misterioso que tocava a biwa lá, aquele instrumento que fazia com que ela transformasse todo lugar conforme ela queria. A Nakimi foi promovida por Muzan depois da morte do Ratengu. Ela raramente fala, ela prefere na verdade se fazer entender através dos atos cruéis dela e do jeito de lutar. Pena que ela não fica muito tempo aí nesse cargo não, visto que ela foi meio que capturada aí pelo Yushiro e é rapidamente morta pelo próprio Muzan a fim dela não vazar nenhuma informação a respeito dele e dos seus planos. A casa, Lua Superior 3. Tendo sido transformado em um Oni por Muzan em pessoa, a casa é teimoso e sanguinário, tendo um profundo desejo de lutar contra vários adversários fortes pra caramba. Nem mesmo os companheiros Kizuki dele escapam disso, tá? Então ele meio que vê todo mundo como rival dele. O Akaza está entre os mais poderosos e habilidosos das luas superiores, sendo o responsável pela trágica morte do Rengoku lá na batalha no Trem Infinito. Apesar da sua crueldade, ele segue seu próprio código de honra, que inclui jamais devorar as mulheres, mesmo que elas façam ele ficar muito mais forte. Ele também tem uma total aversão a si próprio, valorizando outros indivíduos muito mais do que a si mesmo. Talvez isso seja algumas memórias reprimidas dele, da vida passada, né, dele ter sido um humano e tal, mas é algo que a gente não sabe o porquê. A gente sabe que ele tem um poder sinistro de regeneração, assim, que supera basicamente quase todos os outros Onis, e também um poder de batalha excepcional, cara. Doma, Lua Superior 2. Nascida totalmente sem emoções, Doma é uma das maiores vilãs da série, responsável pelas mortes de Kotoha, a mãe do Inosuke, e de Kanai, a irmã mais velha dos Hashiras Shinobu Kocho, o que os torna arqui-inimigos aí durante toda a história. Apesar de não sentir nada, ele é um cara carismático e amigável, meio que entre aspas, né, porque ele usa isso na verdade para poder atrair as suas vítimas, especialmente os membros das seitas Paraíso Eterno, da qual ele é o líder, né? Ele é um psicopata total que permaneceu impassível mesmo diante da morte trágica dos pais diante dos seus olhos, cara, reclamando apenas do cheiro de sangue. Ele só ficou incomodado com o cheiro de sangue do quarto, não se incomodou dos pais dele morrer não. Tá suave. A principal arma dele são os leques, que ele usa tanto para ataque quanto para defesa. Não é algo tão absurdo, mas assim, querendo ou não, ele se torna um dos caras mais poderosos dessa parada aí. Senão ele não seria Lua Superior 2, afinal de contas, né? Kokushibo, Lua Superior 1. O mais forte de todos os demônios criados por Muzan, incluindo todas as luas superiores. Assim como Kagaku, Kokushibo também era um caçador de demônio antes dele trair a organização e se tornar também um dos subordinados do Muzan. Kokushibo era na verdade o irmão mais velho do lendário espadachim Yurichi Tsukiguni, o primeiro usuário da respiração do sol, sendo também o antepassado de Mochiru Tokito, Pilar da Névoa. A sua luta foi literalmente a mais difícil para todos os Hashiras dentro dessa história, que inclusive precisaram de 3 Hashiras lutando ao mesmo tempo e ainda sendo capaz de matar um deles, o Mochiru, além de ter matado também Genya, que havia aparecido para ajudar na batalha. Mas por fim o Kagaku foi derrotado por Sanemi e Gyomei, estavam praticamente mortos também depois da batalha, né? Esse demônio era o mestre da respiração da lua. Sim, cara, ele usa respirações. Embora ele seja um demônio, Kokushibo também usa a luta, principalmente suas habilidades como espadachim e as técnicas de respiração da lua, e era dito como a segunda técnica, o segundo estilo mais poderoso das respirações, perdendo apenas para a respiração do sol. E ele fazia isso ao invés de depender inteiramente dos seus poderes sobrenaturais, né? Então a gente nem tá contando os poderes de regeneração, fora os outros poderes que ele podia utilizar. Mas uma coisa interessante que eu acho nele é que ele tem um profundo senso de honra e demonstra respeito a todos os que ele julga serem dignos de batalhar junto com ele. Então eu tenho uma certa admiração por esse cara. Mas agora, depois da gente ver todos esses caras e certos poderes de cada um, eu vou ser sincero pra vocês que não tem como essa segunda temporada seja ruim, cara. Sério, cara, com essa vibe que a gente viu na primeira temporada, é muito difícil que essa segunda temporada venha ruim. Pra mim, essa segunda temporada vai prometer demais. Eu acho que cada batalha vai ser mais épica que a outra, e muita gente vai se surpreender da mesma forma que se surpreendeu no começo da primeira temporada, cara, do começo desse início de história. Então, cara, eu já tô esperando muito dessa continuação. Agora eu quero que você aproveite e faça o seguinte, comenta aí embaixo também o que você tá esperando para essa nova continuação, esse novo arco que tá vindo aí
pra gente, cara. E agora pra você que tá chegando agora e quer acompanhar mais, é claro, se inscreve no canal, mano, e ativa esse sininho, porque você vai poder receber todas as notificações. Eu vou sempre trazer muito conteúdo maneiro pra vocês aqui, seja do que for. E eu também tenho que entender, é claro, que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo pra eu trazer cada vez mais. Galera, tamo junto sempre, um grande abraço pra vocês, eu fico feliz demais de poder estar aqui mais um vídeo com todos vocês. Espero vocês lá no próximo vídeo então, hein? Tamo junto, abração, fui!